O brinde que não houve. O jantar estava perfeito. A mesa posta com os pratos de porcelana que ganhamos no casamento, as velas acesas refletindo no cristal dos copos, o perfume do risoto de açafrão que ele tanto gostava. Eu tinha passado a tarde inteira preparando tudo, até o vestido, aquele verde esmeralda que ele disse, certa vez, fazer meus olhos brilharem. Mas quando o relógio bateu 9 horas, a taça de espumante na minha mão já estava morna, e o sorriso no meu rosto rígido. Ele não tinha brindado comigo. Não foi um esquecimento qualquer, daqueles que a gente relevava com um suspiro e um homem são assim mesmo. Foi um silêncio deliberado, um vazio onde deveria estar o clique das taças, o parabéns, amor, o beijo demorado que sempre selava nossos aniversários. Em vez disso, ele mexia no celular, os dedos ágeis, o rosto iluminado pela tela. Um sorriso fugaz escapou dos seus lábios, não para mim, não para a mulher que estava ali, vestida de esperança, mas para alguma coisa, ou alguém, do outro lado daquela tela maldita. Você não vai brindar? Perguntei, a voz mais fina do que eu queria. Ele ergueu os olhos, como se só então tivesse notado minha presença. O celular sumiu debaixo da mesa, mas não antes que eu visse a última mensagem. Não vejo a hora de te ver. Feliz aniversário, meu bem. Ah, claro, respondeu, pegando sua taça com uma pressa que doía. Feliz aniversário, querida. O querida soou como uma faca cega arranhando o que restava de nós. Não houve toque, não houve olho no olho. Só o som seco do cristal batendo, um brinde sem alma, sem verdade. Você está brincando, né? A minha risada saíra torta, quase um soluço. Você esqueceu. Ou pior, escolheu esquecer. Seu rosto se fechou. Aquela máscara de homem ofendido, como se eu fosse a vilã da história por ousar cobrar o mínimo de respeito. Não comece com isso, por favor. Foi um dia cansativo no trabalho. Trabalho, repeti, saboreando a mentira. Claro, como sempre. Ele se recostou na cadeira, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Não houve desculpas, não houve explicações. Só aquele muro de silêncios que ele tinha aprimorado nos últimos meses, tijolo por tijolo, enquanto eu ainda tentava acreditar que era só uma fase. Não vou discutir isso agora, disse, como se eu fosse uma criança birrenta. Vamos aproveitar a noite. Aproveitar. Como se eu fosse ignorar o cheiro de perfume estranho em sua camisa, as saídas até tarde, os reuniões que nunca tinham nome ou local certo. Como se eu fosse fingir que não sabia, que não tinha visto as fotos, as mensagens, os pequenos detalhes que gritavam a verdade que ele não tinha coragem de dizer. Você é patético, murmurei, empurrando a cadeira para trás. Não precisa mentir. Só não me faça de idiota. Ele não respondeu. Não me seguiu quando me levantei. Não tentou me segurar quando peguei a bolsa e saí, deixando para trás o jantar intocado, as velas ainda queimando, o brinde que nunca existiu. Na rua, o ar frio queimou minhas bochechas molhadas. Não chorei por ele. Chorei por mim, pela mulher que ainda acreditava que depois de 10 anos, um homem seria capaz de escolher o amor em vez da mentira. Mas algumas escolhas, quando feitas, não têm volta. E a dele já estava feita há muito tempo. A porta do apartamento bateu atrás de mim com um estalo seco, como um ponto final. Desci as escadas em vez de esperar o elevador, os saltos batendo contra os degraus de mármore, ecoando no vazio do prédio. Na calçada, o táxi que eu havia chamado já estava ali, faróis acesos, motor ligado. O motorista nem precisou perguntar o endereço, eu já o havia salvo no aplicativo semanas atrás, como se soubesse que esse dia chegaria. O carro arrancou antes que eu fechasse a porta direito. Passei os dedos pelos cabelos, sentindo os fios úmidos colados à nuca. O reflexo no vidro me devolveu uma imagem borrada, olhos inchados, batom desbotado nos cantos da boca, como se eu tivesse mordido os lábios até sangrar. Talvez tivesse. O celular vibrou no fundo da bolsa. Não precisei olhar para saber quem era. Desliguei o som e o joguei no banco ao lado como se fosse um objeto contaminado. Não queria ouvir desculpas, nem justificativas, nem aquele tom de voz falsamente contrito que ele usava quando achava que ainda podia me manipular. Não desta vez. O táxi parou no sinal, e pela janela vi um casal entrando em um restaurante rindo, os dedos entrelaçados. Ela inclinou a cabeça para trás, expondo o pescoço, e ele beijou-lhe a pele ali, onde a pulsação é mais visível. Vi-me neles há anos atrás, naqueles gestos que pareciam eternos, na confiança de que o amor era uma coisa que se construía com tempo, com paciência, com escolhas diárias. Mas algumas estruturas, por mais sólidas que pareçam, são feitas de areia. Cheguei ao hotel sem me lembrar do trajeto. O recepcionista me reconheceu. Afinal, não era a primeira vez que eu aparecia ali sem aviso, com a mesma expressão de quem acabou de sobreviver a um naufrágio.
Desta vez, porém, não havia malas nem desculpas inventadas. Apenas um cartão de crédito e a certeza de que não voltaria. O quarto era igual aos outros, paredes claras, lençóis brancos, um quadro abstrato pendurado sobre a cama, como se a arte pudesse disfarçar a esterilidade do lugar. Deitei-me por cima do edredom, ainda de sapatos, e fechei os olhos. O silêncio era ensurdecedor. Não havia o zumbido da geladeira, nem o tic-tac do relógio da sala, nem a respiração dele ao meu lado, fingindo sono enquanto eu chorava em silêncio. Pela primeira vez em anos, não tinha pressa de ligar para ninguém. Não queria ouvir a voz da minha irmã dizendo "eu avisei", nem os conselhos da minha mãe, nem as piadas forçadas das amigas tentando aliviar a dor com vinho e memes. Precisava do vazio, daquilo que fica quando tudo que você acreditava desaba e só resta o chão sob seus pés. Amanhã, pensaria no resto. Amanhã talvez começaria a desmontar a vida que havíamos construído, os móveis que escolhemos juntos, as viagens planejadas, os sonhos que um a um, ele havia ido enterrando sem que eu percebesse. Mas hoje eu só queria me deixar afundar. Virou a madrugada quando finalmente me levantei. A cidade lá fora brilhava, indiferente. Abri a janela e deixei o vento gelado entrar, como se pudesse levar embora o cheiro dele que ainda grudava em minha pele. Respirei fundo. Algo dentro de mim, algo pequeno e teimoso, ainda pulsava. E isso, pelo menos, era meu. O silêncio que seguiu. O vento trouxe consigo o cheiro de chuva próxima, aquele perfume úmido que antecede as tempestades de verão. Fechei os olhos e deixei que a brisa resfriasse as lágrimas secas no meu rosto. Não chorei mais. Não havia lágrimas left, apenas um cansaço profundo, como se meu corpo tivesse sido esvaziado de tudo, menos da raiva surda que agora latejava nas têmporas. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. A casa estava quietíssima, como se até as paredes soubessem que algo havia se partido ali dentro. Na cozinha, a xícara de café que ele deixará pela manhã ainda estava na pia, com um resíduo marrom grudado no fundo. Peguei-a, segurei-a entre os dedos e então a deixei cair. O barulho do cerâmica se estilhaçando no chão foi satisfatório, um grito que eu não conseguia dar. Não limpei. Deixei os cacos onde estavam. Os primeiros passos. No dia seguinte, acordei com a luz do sol batendo direto no rosto. Não havia fechado as cortinas. Levantei-me com a sensação de que meu corpo era de outra pessoa, pesado, estranho, como se eu estivesse observando tudo de fora. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Era minha irmã. Não vou perguntar como você está. Sua voz era firme, mas eu conhecia o tremor por trás dela. Vou só te dizer que estou a caminho. E que você não vai ficar sozinha nisso. Não discuti. Não tinha forças para isso. Quando ela chegou, trouxe café, pão fresco e um olhar que não exigia explicações. Sentamos na sala, entre as caixas que eu havia começado a encher com as coisas dele, camisas que ainda cheiravam a seu perfume, livros que ele jurava reler, os discos de vinil que tocávamos nas noites de domingo. Você não precisa fazer isso agora. Ela segurou minha mão quando virou uma moldura de fotos para baixo. Preciso sim. Minha voz soou rouca. Porque se eu não começar hoje, amanhã vai doer mais. E depois mais ainda. E aí eu nunca vou conseguir. Ela não insistiu. Ajudou-me a desembrulhar a vida que havíamos emaranhado, separando o que era meu do que era dele, do que éramos nós. Algumas coisas eu guardei, um bilhete que ele me deixará no primeiro ano de namoro, uma pulseira que ganhei em uma viagem. Não por saudade, mas porque aquelas coisas também eram minhas. Faziam parte da minha história. O reencontro consigo. As semanas seguintes foram um borrão de papeladas, ligações para advogados e olhares piedosos de amigos que não sabiam o que dizer. Cancela a assinatura da academia que frequentávamos juntos. Mudei a senha do Netflix. Apaguei as fotos do Instagram, não por vergonha, mas porque não queria que estranhos tivessem acesso àquilo que para mim, já não existia mais. Uma noite, depois de um dia exaustivo no trabalho, senti uma pontada no peito tão forte que pensei que fosse um ataque cardíaco. Respirei fundo, segurei-me na pia do banheiro e olhei no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, as olheiras profundas. Mas havia algo ali que não estava antes, uma faísca de determinação. Não era ódio. Não era amor. Era apenas a certeza de que eu ainda estava ali. Que apesar de tudo eu continuava de pé. O novo começo. 3 meses depois, assinei o contrato de um apartamento pequeno, mas ensolarado, em outro bairro. Não era o lugar dos nossos planos, aquele apartamento com varanda que daria para o mar, que ele prometeu que compraríamos quando a vida acalmasse. Este era só meu. Com paredes brancas, uma cozinha minúscula e um sofá que comprei usado, mas que era macio o suficiente para me abraçar nas noites em que a solidão apertava.
Comecei a correr pelas manhãs, não para perder peso ou impressionar ninguém, mas porque o ritmo dos meus passos no asfalto era a única coisa que conseguia abafar os pensamentos. Às vezes, ainda sonhava com ele. Não com brigas nem com reconciliações, mas com momentos banais, a forma como ele cortava as frutas no café da manhã, o jeito como franzia a testa quando lia. Acordava com o coração acelerado, mas com o tempo, a dor foi se tornando menos aguda, como uma cicatriz que coça, mas já não sangra. O fechamento. 1 ano depois encontrei-o por acaso em um café perto do meu antigo trabalho. Ele estava com uma mulher, bonita, sorridente, com as mãos entrelaçadas as dele sobre a mesa. Por um segundo, senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Mas então ele levantou os olhos e me viu. Não houve drama. Não houve lágrimas. Apenas um aceno discreto, um sorriso triste que não retribuí. Vi em seus olhos algo que talvez sempre tenha estado ali, alívio. Alívio por não ser mais responsável por minha felicidade. Alívio por não ter que carregar o peso de uma mentira que, no fundo, ambos sabíamos que não duraria. Saí do café sem olhar para trás. O que ficou? A vida não voltou ao normal. Não acho que exista um normal depois de certas coisas. Mas ela seguiu. Aprendi a cozinhar pratos que ele detestava. Plantei ervas na varanda e deixei que morressem algumas vezes antes de entender o jeito certo de regá-las. Comecei a escrever novamente pequenos textos, nada ambicioso, apenas para me lembrar de que minha voz ainda existia. Às vezes ainda penso nele. Não com saudade, mas com uma curiosidade distante, como se ele fosse um personagem de um livro que li há muito tempo. Me pergunto se ele é feliz, se a mulher do café ainda está ao seu lado. Se em algum momento ele também sentou em silêncio, olhando para o vazio, e se perguntou onde tinha errado. Mas essas perguntas já não me mantêm acordada à noite. Hoje, quando abro a janela, o vento ainda entra. Ainda traz o cheiro de chuva, de terra molhada, de vida continuando. E eu respiro fundo, porque agora sei que não preciso de mais nada. Aquilo que pulsava dentro de mim, teimoso e pequeno, nunca deixou de bater. E isso no fim foi o bastante.